Para a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sra. Ministra, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu não me vou debruçar sobre números, estatísticas do RASI, coisa que já tivemos a ocasião de fazer em sede de comissão, mas quero deixar nota de algumas preocupações relativamente a este relatório. Duas notas. A primeira tem a ver com a metodologia de recolha, análise e apresentação dos dados. Para além das variações verificadas ano após ano, o que dificulta e, em alguns casos, impossibilita a comparação, este ano temos outras alterações, algumas pequenas, outras maiores, algumas de detalhe, mas que mesmo assim não ajudam à leitura e interpretação dos dados. Este ano, esta é uma de detalhe, mas este ano, por exemplo, suprimiram-se em diversas tabelas as linhas ou as colunas dos totais, sem que se compreenda muito bem porquê. Por exemplo, na tabela de crimes violentos e graves na página 33, na tabela das grandes categorias criminais na página 21, e isto mantém-se um pouco por todo o documento. Outra novidade do relatório de Segurança Interna 2015 tem a ver com a apresentação dos dados desagregados por tipologias criminais, para além dos já habituais registros globais. A forma como são apresentados estes dados desagregados não acrescentam, infelizmente, e ao contrário do objetivo primeiro da apresentação de dados desagregados, informação especialmente relevante. Os dados não batem certo e ficamos sem saber exatamente a quantas andamos. Por exemplo, os dados globais dão-nos conta de uma diminuição de 2,2% nas participações de violência doméstica relativamente a 2014. Passamos de 22.965 participações em 2014 para 22.469 em 2015, é um decréscimo e isso é bom. Contudo, os dados desagregados, por exemplo, por tipologia criminal, dão-nos conta, relativamente também à violência doméstica, de um valor de 26.595 participações. São números diferentes e são números que não ajudam ao esclarecimento da situação. Ficamos um bocadinho sem saber a quantas andamos. A segunda nota, e que decorre da primeira, tem a ver com o objetivo e com a eficiência do RASI. Se é certo que o relatório nos oferece um panorama global da criminalidade participada no país, esta visão global não é suficiente para informar as políticas e as medidas de intervenção, de combate e, sobretudo, de prevenção à criminalidade. A análise integrada que os dados desagregados possibilitam seria precisamente uma das mais-valias deste relatório, o que, infelizmente, não acontece. Ficamos, por exemplo, a saber a variação da violência doméstica, o sexo das vítimas e denunciados, as idades por escalões, mas, na realidade, tudo de forma global. Não conseguimos perceber o tipo de relação por idades, portanto, idades e relação com os agressores. Não sabemos se estas vítimas têm filhos, quantos e de que idade. Não sabemos, no que respeita aos homicídios, quando se referem a femicídios e destes quantas crianças ficaram órfãs. Ainda no que respeita às crianças, e não posso deixar de salientar como bastante preocupante esta nota, o aumento do crime de maus-tratos ou sobrecarga de menores. E, mais uma vez, apenas retiramos a informação deste aumento, mas não conseguimos retirar qualquer outro dado mais fino. Idades das vítimas, relação com agressores, local de residência, escolaridade, também no que respeita a outro tipo de crimes. Já aqui foi falado o número de crianças desaparecidas, os crimes por abuso sexual e pornografia de menores. Temos informações relativamente aos detidos ou aos condenados, não, mas relativamente, portanto, aos agressores, mas nada relativamente às vítimas. Idades, sexo, relação com os detidos, escolaridade, fatias e, acima de tudo, quantas. Estes são dados absolutamente essenciais, não somente para o combate, mas também e especialmente para a prevenção deste tipo de crimes. O cruzamento com dados da Justiça seria, portanto, crucial para uma intervenção sistemática e integrada nestas áreas. E isto traz-me uma nota final que quero salientar. Nos quase 40 planos e programas de prevenção e policiamento existentes atualmente, não existe um sequer que vise precisamente a prevenção da criminalidade contra as crianças, a prevenção dos crimes contra crianças, especialmente aqueles que ocorrem habitualmente no seio familiar. Continua a apostar-se na criação de mecanismos de resposta à emergência e a descurar-se os mecanismos de prevenção. Na proteção à infância, às mulheres ou a qualquer outra categoria com especial vulnerabilidade, importa assegurar a proteção, mas, sobretudo, investir na prevenção e nas respostas primárias a montante da emergência.
O exemplo das CPCJs, que são entidades que atuam já depois de todas as outras entidades com responsabilidade em matéria de infância e juventude falharem. O exemplo das casas-abrigo, que evidentemente não descurando e não minorando a importância que tem a criação de casas-abrigo, são na verdade respostas à emergência e não respostas a montante, respostas primárias. Estas notas aplicam-se na realidade à maior parte da criminalidade participada e gostaria, portanto, de deixar esta preocupação que me convoca, a falta de aposta, vou já concluir, a falta de aposta e investimento nas respostas primárias, nos meios de prevenção e que estes dados mais finos e mais desagregados e esta relação, inclusive com dados da Justiça, permitiriam informar muito melhor essas políticas e essas medidas. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado Telmo Correia.